meus queridos irmãos, glorificando o nome do Senhor. Versículo 1. Aplaudir ao Senhor com as vossas mãos. Vamos então aplaudir ao Senhor todos nós juntos. Querido, sou o pastor Marquese. Ele vem trazendo para nós hoje a palavra de Deus. Glória a Deus. Amém? Esteja com o seu coração aberto. Amém. Talvez você sentiu que o seu coração já está bem aberto. Glória a Deus por isso. Aleluia. Talvez você sentiu que o seu coração está com uma fresta aberta. Aproveite esse momento e abre mesmo. Abre para o Senhor. Aleluia. Sabe, queridos? Porque as portas do coração, queridos, só tem chave e maçaneta por dentro. É você que abre. Sou eu que abro. Abre e diz assim para o Senhor: entra, Senhor, e faz o que tu queres fazer. Aleluia. Vamos aplaudir Jesus. Glória a Deus, Deus é fiel. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez em nome de Jesus. Eu estou muito feliz de estar presente nessa igreja mais uma vez por intermédio do nosso pastor Henrique Roberto. Estou muito feliz porque vários pregadores existem por aí, né? Me escolheram, me convocaram, pedindo para que eu estivesse aqui. Me senti muito honrado e agraciado por isso. Primeiramente, porque Deus nos colocou aqui. Segundo, porque Deus é que manda, é que escolhe, é que faz todas as coisas. E me fico honrado por me colocar como um vaso na presença do Senhor. Ainda que eu seja o menor de todos que estão aqui. Mas o meu intuito foi de vir aqui para nós somarmos e trocarmos experiência. E mostrar mais um pouquinho para vocês o quanto esse Deus é maravilhoso. Estou feliz pela oportunidade, Deus tem falado comigo. Mais uma vez, minha família não pôde vir. Por que, pastor? Porque parece um enigma. Dia 1º foi o aniversário da minha filha do meio, dia 1º agora. Hoje é o aniversário da minha filha mais velha, que está fazendo 15 anos hoje. A família dela já, a minha família toda, vieram tudo para minha casa. Eu falei: olha, me dá licença um pouquinho, porque eu não posso falhar no compromisso do Senhor. Eu deixei todo mundo lá e vim para cá, para nós podermos fazer aquilo que Deus. Mas eu agradeço a Deus porque minha família é crente, minha família entende. E a minha filha está na parada, e a minha esposa manda um abraço e um beijo no coração dessa igreja. Amém? Então eu estou muito agraciado por isso, estou muito feliz. Semana passada estive ali para o lado de Minas Gerais, para aquele lado ali, pregando umas 2 ou 3 igrejas ali a qual eu conheço. E confesso que um irmão levantou-se e falou assim para mim: olha, hoje, nesta noite que você pregou, a unção de Deus foi maravilhosa. Mas eu entrego nas suas mãos uma unção maior que essa que você vai levar lá para Sorocaba. E depois que eu preguei lá, a próxima igreja que eu estou pregando hoje é essa. Eu unção nesta igreja. Eu espero que todos vocês recebam. Amém? Antes de começar a pregar, eu não poderia deixar de falar isso. Cada vez que eu caminho e entro em todas as igrejas que nós temos entrado em Sorocaba, em todo lugar por aí fora, cada vez que eu entro na igreja, que eu trago comigo é um coração sensibilizado. Eu coloco os pés na igreja e o Senhor fala: aí eu estou, ou aí eu não estou. E cada vez que eu piso nas igrejas por aí afora, às vezes igrejas tradicionais, ou às vezes igrejas pentecostais da raiz da Assembleia de Deus, a qual eu nasci, vamos dizer assim,
deixaram essa raiz de lado, deixaram essa primordial de lado. E parece que não tenho certeza, que cada vez que eu piso na pedra angular, a história é diferente, pastor. A sensibilidade é outra. Não dá para entender o que acontece. É que as pessoas que estão aqui, ou as pessoas desse ministério, eu não sei porquê, mas parece que tem uma sensibilidade um pouco maior do que as outras. Aleluia! Nós só podemos deixar isso nunca escapar do nosso coração. Porque aquilo que faz a diferença não é o tamanho da mensagem, mas sim é o tamanho da adoração dessa sensibilidade. Eu quero dizer também para o pastor Roberto, a partir desta noite, pastor Roberto, amplie a sua tenda, vai vir povos e povos aqui dentro. Não esse seu ministério, mas as ovelhas do teu rebanho vão multiplicar. Aleluia. O seu nome, o seu rebanho vai ser falado. Mas não aceite nada. Nada. Vão vir pessoas querendo comprar posições aqui dentro. Vão vir pessoas querendo disputar posições aqui dentro. Mas tudo isso leva aos pés do Senhor. E não aceite nada além da presença de Deus. No capítulo de número 13 e no versículo de número 7 e 8, diz assim a palavra do Senhor: E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa, e cairás-lhes das mãos as cadeias. No versículo de número 8, e disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. E disse-lhes mais: Lança às costas a tua capa e segue-me. Vamos repetir comigo? Somente o lado B do último versículo de número 12. Eu leio, depois eu conto até 3 e a igreja repete comigo por costume. Lança às costas a tua capa e segue-me. 1, 2 e 3, repita comigo. Lança as costas da tua capa e segue-me. Amém. Mediante esta palavra, mediante a revelação do Senhor, eu coloquei um título para essa mensagem. E o título é esse: Eu e minha capa. Olha para o seu irmão que está ao seu direito, ao lado direito. Olha o seu irmão que está ao seu lado esquerdo e fala: Olha, hoje estou aqui, eu e a minha capa. Hoje estou aqui, eu e a minha capa. O que é meu, é meu. O que é seu, é seu. Mas juntos podemos soar e viver o ministério que Deus confeccionou para mim e para você. Glória a Deus. Amém? Quem crê nessa palavra, pode dar uma glória a Deus e vai se sentando. Quando eu comecei a meditar sobre essa mensagem, o Senhor me deu uma legalidade, o Senhor me deu uma palavra e puxou sobre o meu coração uma mensagem sobre a capa. Quando falamos sobre capa ou quando falamos sobre túnica, sabemos que a Bíblia no Antigo Testamento fala no mínimo 62 vezes sobre túnica e sobre capa. Ambas as duas coisas querem dizer praticamente a mesma. A capa e a túnica no Antigo Testamento, ela queria dizer, ou até mesmo representava, a autoridade de uma pessoa, a identificação de uma pessoa, quem a pessoa é e por que ela está usando aquela capa. Essa capa não é para todos, eu não vou ser hipócrita em falar que todos recebem uma capa do Senhor e fazem proezas. Mas aqueles que desejam, aqueles que têm fome de Deus, aqueles que querem fazer a diferença, sabem que a diferença não é feita pela força humana, nem pela força física e muito menos pela força intelectual. Para que nós possamos fazer a diferença no meio de Deus, no meio da igreja, no meio dos séculos, a diferença ela é feita através de um poder sobrenatural que nos reveste tanto a alma quanto o coração e quanto o nosso intelecto. Até mesmo que Jesus fala: crescei no conhecimento da ciência
brilha, nós temos que ter a costa larga. Por quê? Porque quanto mais pedimos, mais o Senhor nos cobra. E Ele sabe que no nosso intelecto, na nossa vida humana, ou na nossa pequenez, Ele sabe que nós não somos capazes de levar o ministério tão altamente fidelizado, sem a ajuda do doador, Espírito Santo de Deus. Ele sabe que por intermédio da onde quer que nós fôssemos, se não for o nosso professor Espírito Santo, nada disso é feito. Então, por isso, quando nós recebemos uma legalidade, tanto na igreja, quanto como sacerdote, tanto como em qualquer outro lugar, sempre nos coloca algo que nos identifica. Se nós estamos numa empresa, nós estamos trabalhando lá, nós temos um crachá, agora as pessoas que não conhecem, olham para o nosso crachá e nos identifica. Pessoa trabalha em tal setor, com tal nome. Quando chega uma pessoa com uma autoridade um pouco maior, ele vem com um crachá ou com uma roupa diferente de você, mas mostrando a sua autoridade nas suas vestes. Por quê? Porque para que possa fazer a diferença entre o pequeno, entre o maior, entre o que manda e entre o que obedece. Mas não significa que isso um seja maior que o outro. Isso é apenas uma legalidade que Deus precisa usar para que nós possamos se identificar. Agora, nós podemos abrir um parênteses também, porque a capa também ela significa algo que às vezes nós não entendemos. Às vezes nós não estamos tão experientes no assunto, não estamos até mesmo bastante idade, mas dentro do novinho nós temos algo que faz a diferença. Às vezes não é uma capa, não é uma roupa, não é nada, mas é o que Deus colocou para nós. E quando eu falo em diferença, ou quando eu falo em capa, a única pessoa que eu lembro ao homem que inaugurou esse negócio de túnica ou de capa. Por quê? Porque Deus tinha mandado, Deus tinha escolhido e Deus tinha mandado fazer. É o nosso patriarca Jacó. Nós sabemos que ele tinha 12 filhos, e desses 12 filhos foram formados as 12 tribos de Israel. No entanto, muitas tribos foram se formadas ao interior de Israel, até mesmo ao outro lado do Jordão, porque os seus filhos não eram nem maior e nem menor do que o outro, mas todos tinham a sua legalidade. Mas de todos os seus filhos, como Levi, Simeão, como Rúben, como Dan, como todos os outros filhos, tinham a sua legalidade junto ao seu pai. Mas tinha um que tinha o nome por José, era um moço de apenas 17 anos. E quando o pai olha para ele, o pai se identifica um pouco mais com ele. Por quê? Porque diz que era filho da sua juventude, da sua velhice, aliás. Então ele amava aquele filho um pouco mais. Ele teve 4 mulheres, foram 2 escravas, uma foi Léo e outra foi Raquel, a sua irmã. No entanto, o filho que ele teve de José foi uma das mulheres a qual ele mais amou. Então ele pegou uma identificação maior, até mesmo por intermédio de Deus. Ele pegou aquele filho, ele escolheu, ele estudou, ele deu todos os amparados que ele deu para aquele filho, até mesmo o amparado que ele não deu para os outros. Mas ele recebeu uma túnica e 2 capas no seu ministério. Até eu quero citar primeiro a túnica que ele recebeu. Uma túnica muito linda, a qual Deus, ou qual o seu pai, outrora, deu aquela túnica para ele. Quando o pai deu aquela túnica para ele, ele se sentiu um menino um pouco mais apreciado que os outros. Ele ia vigiar os seus filhos, os seus irmãos, trabalhando em toda aquela seara, cuidando dos seus gatos. E cada vez que ele colocava a sua capa, os seus irmãos olhavam, porque ele fazia uma diferença. Não foi porque ele pediu a capa, foi porque Deus escolheu ele para dar aquela capa para ele. E quando o pai dele dá, os irmãos crescem o olho, e os irmãos ficam até mesmo enfurecidos com aquilo, achando que o pai tinha algo a mais com seu filho, por ser José, ou achando que o pai tinha um capricho um pouco maior que José. Mas na verdade não era isso. Na verdade tudo foi feito em prol as coisas e os planos de Deus. Então quando a gente brilha um pouco mais, quando nós temos uma capa que fazemos a diferença, a primeira coisa que se levanta não é tapinha nas costas, não é pessoas que vêm te abraçar e até mesmo te elogiar. Quando nós temos uma capa, nós também sofremos com isso. Por quê? Porque a capa significa brilho, ministério, autenticação. Mas quando temos isso, algo também começa a nos cercar. O pai deu aquela capa para ele, os irmãos ficaram com inveja, e muitas vezes o invejoso que cresce, ele não quer a sua capa, ele não quer aquilo que você tem, mas ele quer aquilo que você possa passar a ter. O invejoso, ele não quer ter o ministério próprio. O invejoso, ele quer ter o seu ministério. O invejoso, ele não quer criar e nem mesmo conquistar ferramentas para trabalhar. Ele quer aquela ferramenta que Deus te deu. O invejoso, ele não quer conquistar uma mulher lá fora. Ele quer, parece que a mulher a qual Deus te deu. O invejoso, ele não quer entrar numa aula de canto, ele não quer entrar numa aula de música e tentar ser um cantor melhor para Deus. Ele quer cantar do jeito que você canta. Por quê? Porque Deus te deu um período diferente, porque Deus te deu uma capa diferente, porque Deus te escolheu diferente, e Deus não escolheu a ele. Embora Deus, ele não faz exceção de pessoas, eu concordo, mas quando é no ato de
seus escolhidos. No meio de muitas pessoas, são poucos que Deus escolhe para a obra, mas são todos em global que Deus escolhe para a salvação. Então por isso, se você é um chorocinho, ou se você é um escolhido de Deus, ou se é onde você coloca a sua mão tudo prospera, ou se é onde você caminha as coisas começam a acontecer, isso as pessoas não têm culpa. O culpado é Deus. Os invejosos que vão falar com Deus, aquele que não concorda, que vai testificar com Deus. Se Deus te deu uma túnica, se Deus te deu uma capa, levanta a mão nesta noite, honra ela, ainda que tenham arrancar a capa de você. Mas Deus nessa noite é o seguinte: eles podem te machucar por um lado, mas o bálsamo da cura nessa noite eu derramo em nome de Jesus. Está esquentando meu coração. Aquela capa que José recebeu do seu pai. E quem foi que o tirou? Foi os seus próprios irmãos. As nossas primeiras perseguições às vezes não está lá fora. As nossas primeiras perseguições não está lá do lado norte, está na nossa casa, dentro do nosso próprio ministério. As pessoas têm elas não querem ver você crescer. As pessoas têm elas não querem ver você prosperar. As pessoas, quando você dá um passo, elas querem dar dois à sua frente, mas elas não conseguem. Às vezes elas não entendem por que Deus fez isso, por que Deus faz aquilo. Não importa. O que importa é que se você for fiel com Deus, honrar o que Deus te deu, ainda que os seus irmãos te arranquem essa capa em vez de te jogar à esquerda, ainda que as pessoas te olhem de baixo e de cima e te digam: esse não dá para nada, esse não serve para nada, esse é pequeno, não tem voz, não prega, não canta, esse não tem nada com Deus, ainda mesmo assim continue de joelho. Que ainda que as pessoas te humilhem e te derrubem, quando aquele lá de cima levantar do trono, ele te pega pelas mãos e te levanta e te diga: quem te levantou fui eu, quem te escolheu fui eu, quem deu essa capa para você fui eu. Aquele que tirar, aquele que te machucar, vai tocar nas meninas dos meus olhos. Mas Salmo 105, 15 diz assim: que ai daquele que maltratar os meus profetas e os meus ungidos. Ninguém pode maltratar o profeta de Deus, ninguém pode arrancar aquilo que Deus te deu. Se Deus deu para você, está dado. Se Deus escolheu você, está escolhido. Agora o que importa não é olhar para o tamanho dos seus inimigos, realmente nesta noite olhar para o tamanho do seu Deus, que nesta noite vai começar a quebrar tudo à sua volta. E aonde você colocar os seus pés, você vai passar pela porta da frente, e ninguém mais vai liberar o seu caminho. Pode enxugar o seu rosto, pode enxugar sua lágrima, porque o dia de cantar chegou. Ele foi para o Egito. Quando chegou ali, Potifar olhou aquele menino e viu graça nos olhos dele. Por quê? Porque ele tinha ganhado uma túnica. Ele sabia das suas responsabilidades, ele sabia em quem ele tinha crido, ele sabia que ainda que seja difícil, o Senhor ainda o manifestará na sua vida. E ele, na sua obediência, na sua prisão, eu creio que ele não reclamou e aguardou com paciência a prisão do Senhor. E quando aquele homem, aquele chefe do exército olhou para ele, aquele chefe dono de todos aqueles escravos, viu José que ele estava fazendo as suas coisas tudo bonitinho, ele viu que aquele moço brilhava um pouco mais que os outros. Ele pegou aquele jovem, colocou dentro da sua casa e disse: tudo que é aqui na minha casa, tudo que é nesse meu reinado, segundo a sua palavra, é tu que vai governar, porque eu tenho visto graça e conhecido a sua vida. Logo depois, Potifar pegou e colocou uma capa dentro da autoridade dentro da sua própria casa. Ele governava todos os bens de Potifar, ele governava todos os deleites de Potifar, todos os seus livros, todas as suas coisas de preciosidade. Aquele moço, ele governava dentro daquela casa. Ele começou a brilhar tanto que todo mundo começou a ver a sua diferença.
E outra, a sua esposa começou a olhar para ele. Ele não era um jovem qualquer. Ele era um jovem que tinha suas qualidades físicas. Ele era um jovem que tinha suas qualidades intelectual. Ele era inteligente, ele era bonito, ele tinha tudo para atrair todos e a todos. E quando a mulher de Potifar pintou os olhos daquele homem, pintou os olhos daquele moço, logo Satanás se apodera da sua mente e ela sente uma vontade física sobre aquele moço. O que foi que aconteceu? Ela pegou aquele moço por um canto, ela chegou, ela o enganou e até mesmo caluniou aquele moço. A primeira coisa que ela fez quando José resistiu à sua tentação, ela pegou e arrancou a sua capa, as suas vestes que estavam nele, ele logo correu. A sua segunda capa foi tirada novamente. Aquele moço foi caluniado pela segunda vez. Quantas vezes foi caluniado? Primeiro pelos irmãos, segundo pela mulher de Potifar. A sua segunda capa foi tirada, ele voltou para o calabouço. A sua autoridade, a sua identidade foi para a lama de novo. A sua vida moral, a sua vida física, a sua vida íntegra foi de novo para a lama. Tem capa que as pessoas nos dão, tem capa que Deus nos dá, e tem capa que as pessoas nos impõem. É aquela capa de desgraça, é a mesma capa que os homens deram para Bartimeu. Era uma capa que identificava a sua desgraça, era uma capa que identificava a sua dependência física, era uma capa que identificava até mesmo, autorizava ele a pedir esmola naquele lugar. Era uma capa que todo mundo colocava, era uma capa de julgamento, era uma capa de pecado, era uma capa de maldade, era uma capa de tudo quanto é desgraça que um homem pode ter na vida. Às vezes nós mandamos para frente, por quê? Porque as pessoas não nos dão a oportunidade de mostrar os nossos valores. Ela pega uma capa, ela acha que deve pegar e coloca em você, e começa a falar: esse é assim, esse é assim, esse é aquele, esse não vai, esse não dá. O mundo aí fora exclui, mas Deus é logicamente que inclui. Tem três diversidades em que Deus escolhe um homem e que o homem também escolhe. Quando Deus escolhe um homem, ele vê por três identidades diferentes. Quando Deus escolhe um homem, ele não olha para a aparência, ele não olha para a sua formação acadêmica, ele nem olha, ele nem mesmo olha pelo aquilo que você tem. Mas quando um homem escolhe um homem para colocar uma capa, ele olha para a aparência, ele olha para a sua formação acadêmica, ele olha para aquilo que você tem. Então esse levantamento, essa atualidade ou essa autoridade imposta pelos homens não dura muito. Por quê? Porque tudo que os homens dão, lá na frente ele será tirado. Agora, aquilo que Deus dá, esse prevalece. É por isso que eu aceito tudo de todos, mas eu examino as coisas. Aquilo que for de Deus, eu pego para mim. Aquilo que não for por Deus, eu deixo de lado. Ainda que eu sofra com Deus, eu prefiro sofrer com Deus do que viver a ostentação dos homens. Os homens te compram e Deus te conquista. Os homens te excluem, mas Deus te inclui. Os homens te chantageiam, mas Deus não. Deus é fiel até o fim contigo. Então é por isso que eu digo nessa igreja: ainda que as pessoas tentem te comprar, ainda que as pessoas tentem te impor as coisas, erga a mão para o céu e só aceite aquilo que vem do trono. Só aceite aquilo que vem do trono. O seu ministério não é com o vizinho. Você não tem que se preocupar com o lado A, com o lado B. Quando você tiver um problema, erga os olhos para o céu e deixa Deus falar contigo. O negócio é você e Deus. O resto é resto. Quando alguém dizer para você o que é que você tem que fazer, claro que quem tem juízo obedece e quem pode manda. Mas olha e examina. Primeiro, ouça a voz de Deus. Glória a Deus. Se Deus falar contigo, você vai em paz. Se Deus falar caminha, você caminha. Se Deus falar para, você para. Porque nesta noite, o único que pode mudar o seu nome, tirar o seu nome de Jacó, suplantador, enganador, e colocar o seu nome em Israel, é aquele que te colocou no meio do Jaboque. Mas é aquele que também pode mandar um anjo aqui. Ainda que você saia mancando, ainda que você saia sem braço, ainda que você saia sem força, mas o meu nome será mudado. Enquanto a minha bênção não chegar, eu não volto ainda aqui. Ninguém pode tirar. Quando Deus dá, ninguém pode tirar. Nós temos um simples caso na Bíblia Sagrada. Quem conhece Mefibosete, filho de Jonas? Quando aquele moço, existiu uma grande guerra ali, a sua ama correu com ele pelas escadas de Israel, ela caiu e o moço quebrou os pés. Ele foi levado lá para Lodebar. E quando ele ficou lá, ele muitas vezes ele ficou imposto às condições físicas da sua atualidade. Então por isso ele dependia dos outros para tudo e todas as coisas. Mas ele saberia que tudo que ele tinha com Deus, ele saberia de três coisas que jamais ele poderia esquecer. Às vezes a sua atualidade não estava dando certo e nem convencendo com a sua antiguidade. A sua atualidade era uma, o seu reinado antigo era outro, o seu futuro mal ele saberia. Por quê?
ele tinha uma identidade que não estava dando certo ou casoando com a sua atualidade. Ele estava aleijado, lá em Lodemar, na miséria, sem ter nada. Mas o Senhor sempre estava vendo aquele moço. Era da raiz de Jessé, era filho de Jonatas, era um dos escolhidos. Mas por um acidente, por alguma coisa, a situação impôs uma situação para ele, a qual ele não podia reverter sobre ela. Mas ele saberia dentro do seu coração que ainda que o tempo passasse, ele ainda voltaria a reinar, ou ele ainda iria voltar a sentar na mesa do rei. Por quê? Porque ele estava numa situação difícil, ele estava com traumas psicológicos, ele estava com traumas físicos, expulso da sociedade. Uma pessoa que não tem os seus membros inferiores não pode caminhar, depende de um colo, depende até mesmo de um socorro. Quando a pessoa quer tomar uma água, fazer as suas necessidades, independente dos outros, você sabe, é uma dificuldade que só Deus. E às vezes nós encontramos uma situação dessa, não estamos aleijados fisicamente, mas nos encontramos em aleijado espiritualmente. E essa situação, você pode gritar, você pode chorar, ninguém pode tirar você dessa situação, somente aquele a qual te colocou. Mas peraí, pastor, como é que Deus pode nos colocar numa situação dessa? Pode sim. Por quê? Porque quando Deus coloca, Ele te garante passar contigo no vale. Quando o homem coloca, ponto, acabou. Quando você entra por vontade própria, também aí é só Deus para te tirar você de lá. Mas quando Deus coloca você no Egito, quando Deus coloca você numa situação difícil, Ele caminha contigo. Ele ainda que você desista, Ele fala: olha, espere só mais um pouquinho, que a sua situação vai mudar. Eu vou chegar aqui e vou transformar a sua vida. Muitas vezes uma pessoa que está numa situação dessa, com uma situação física imposta por um acidente, passa-se um ano, passa-se 10 dias, e é como se não passasse nada, é como não se passasse o tempo, é como se o tempo te castigasse, é como se um dia durasse um ano como 10 anos, as coisas não vão, as coisas não andam. Mas ele saberia que um dia o general ia lembrar de ti. Quando ele olha para si, ele olha para Deus, ele chega no seu limite físico, no seu limite intelecto, no seu limite espiritual, o Senhor resolve levantar e fazer alguma coisa. Aí o Espírito Santo toca em Davi e fala: Davi, olha lá, tem alguém que você precisa abençoar, tem alguém na nossa casa que está à esquerda. Quando eu escolho alguém, quando eu imponho alguém, quando alguém é chegado meu, está debaixo dos meus planos, jamais ele fica de fora. O Espírito Santo lembrou, uma grande compaixão caiu no coração de Davi, e Davi lembrou de Jonatas. Então Davi lembrou de Mefibosete e falou: olha, alguém aqui da raça, da geração de Jonatas, a qual nós podemos abençoar? Aí lá no ano falou assim: olha, eu conheço um que está lá em Lodemar, o nome dele é Mefibosete. O que foi que ele não esqueceu? Ele sabia da sua situação, ele sabia da sua vida, mas 3 coisas ele não esqueceu. Além de estar aleijado, dependente e jogado nas traças, esquecido por todo mundo, ele não esqueceu que ele era neto de um rei. Isso ele não esqueceu. Ele não esqueceu que ele era filho de um príncipe. Ele também não esqueceu. E ele não esqueceu que o Senhor se lembraria dele um dia. Às vezes nós estamos dentro da casa do Pai e esquecemos que somos filhos do rei. Às vezes estamos dentro da casa do Pai e esquecemos que o melhor para Deus desta noite é você. Às vezes nós esquecemos que Deus vai se lembrar de ti. Que se você está passando por momentos difíceis, por capas impostas por homens, ou por situação a qual o mundo nos oferece, não se preocupa, porque é possível nós passarmos pelo vale cantando. É possível nós conquistarmos os deleites da vida, ainda que as coisas sejam difíceis, ainda que o choro dure por noite, mas a alegria vem pelo amanhecer, porque Ele é. Quantas vezes nós nos colocamos em dificuldade, em conflito, em perigo? Quantas vezes nós recebemos algo de Deus, mas nós desacreditamos naquilo que Deus tem para a gente? Quantas vezes nós não esperamos nem as pessoas desvalorizar a gente? A gente pode olhar no espelho e falar: eu acho que eu não vou conseguir, acho que eu não dá, eu não sou nada, acho que Deus não tem nada comigo. Quantas vezes você vê um milagre do lado B, vê um milagre do lado A, parece que as coisas na sua vida não acontecem? Quantas vezes você caminha por aí e fala: meu Deus do céu, todo mundo acontece, todo mundo consegue, mas por que eu não consigo? Receber uma mensagem aqui, uma palavra aqui de autoajuda até mesmo é fácil. Ser crente aqui às vezes é fácil, pular, dizer, acreditar em tudo, mas quando o cara fora, a realidade pinta. Toda aquela missão, toda aquela atualidade, toda aquela empolgação na sexta começa, no sábado explode, no domingo um pouco diminui, mas na segunda-feira acaba. Por quê? Porque o calor da segunda-feira nos machuca, porque a situação do mundo nos machuca. O mundo está em aflição e os homens estão gritando por dentro: Deus, cadê o Senhor? E às vezes parece que
oramos e Deus não responde. Fazemos de tudo e Deus não fala nada. As capas que a Bíblia nos apresenta, parece que nenhuma delas serviu para a gente. Só aquela capa que ninguém quer, aquela capa que ninguém pega, aquela capa que ninguém escolhe, é que parece que está ali, parece que é nossa. Aleluia. Quem pode dar glória agora? Glória a Deus. Quem pode glorificar agora? Aquele menino olhou para o céu e disse: Deus, meu pai me deu uma capa e meus irmãos tirou. Eu superei esse trauma, essa dificuldade, cheguei até aqui, o Senhor me levantou de novo. Aí recebi uma capa da Potifar, e vai a mulher dele, me coloca uma calúnia nas costas e me arranca, dá a minha capa de novo. O que é que o Senhor quer comigo, Deus? O que é que o Senhor quer comigo? 17 anos, mais 3 lá são 20, mais 10, 30. Quantos anos demorou para que Deus pudesse usar José? Os homens venderam, arrancaram, fizeram o que quiseram com ele, mas ainda ele era jovem, mas por dentro ele era um homem de Deus. Ele sabia que a sua juventude desensibilizava ele pelos homens, mas ele sabia que a sua maturidade interior levava muito a outros a uma experiência enorme com o Espírito Santo. Porque aquilo que Deus tinha dado para ele, ninguém poderia tirar. O homem tirou a primeira, o homem tirou a segunda, mas um dia Deus levantou ele, colocou no trono do Egito e disse: essa capa ninguém te tira, porque um em nome do Pai, outro em nome do Filho, e essa em nome do Espírito Santo. Tu entrou aqui como condenado e sairá aqui como governador, Virgílio. Glória a Deus. Os meios não justificam o fim. Você pode começar um começo trágico, um meio difícil, mas o fim que termina é Deus. Ninguém pode te julgar pelo meio da sua trajetória. Ninguém pode levantar a bandeira da derrota e dizer: olha, você perdeu. Ei, eu posso ter perdido um round, mas a luta ainda é minha. Eu posso ter perdido um round de 3 lutas, mas no final da luta, essa luta é minha, porque quem peleja por nós não somos nós, é Deus que peleja por nós. E eu não conheço nenhuma peleja em que meu Deus tenha perdido. Eu não conheço nenhuma luta em que Deus levantou a bandeira branca. Eu não conheço nenhuma luta em que Deus deixou tudo de lado e disse: eu me rendo. Não. No nosso dicionário nós perdemos. Nos nossos dicionários nós desistimos. Na nossa força física está tudo acabado. Mas se você olhar para dentro de você, há uma força tão grande que Deus nessa noite vai ativar essa força dentro de você. E tudo que está aí de tristeza e derrota, Deus vai transformar em alegria. Glória a Deus. Vai transformar dificuldade em oportunidade. Vai transformar derrota em vitória. Vai transformar doença em saúde. Vai transformar tristeza em alegria. Vai transformar choro em riso. Porque quando Deus entra em Betânia, Lázaro, ainda que esteja morto, a pedra nós podemos tirar, mas o milagre é Deus quem faz nessa noite. Desata-o, tire as ataduras e sai para fora, porque Deus nessa noite vai te pegar nessa noite. Glória a Deus. Ei, vocês entraram para o ministério. Não pensem que estar na igreja é fácil. Não é fácil, é difícil. Mas estando aqui com Deus, Deus se torna coisas mais fáceis. Para uma situação dessa, Ele responsabiliza por tudo que nos acontece. Ainda que seja difícil, ainda que você esteja no mar, na lama, ainda que seja impossível a sua situação, mas Deus, Ele pega as coisas mais exprimíveis desse mundo para confundir as sábias. Deus pega as coisas mais pequenas do mundo para confundir as grandes. Deus escolhe os pequenos, porque Deus, Ele é Deus dos pequenos. Se Ele fosse Deus dos grandes, os grandes já teriam se fortalecido demais e os pequenos já teriam morrido. Se Ele fosse Deus só dos pequenos, os fortes já teriam enfraquecido. Então por isso Ele veio para nós que somos pequenos nessa noite. Aliás, pequenos, vírgula, porque se você se olhar no espelho e poder ver aquilo que ninguém enxerga dentro de você, aquele cristal que brilha, aquela situação em que os homens não conseguem enxergar,
mas aquela situação em que Deus, somente Ele enxerga, e que está dentro de você, aquele brilho que brilha dentro de você, e que todo mundo enxerga, é somente o brilho que Deus enxerga nessa noite. O que interessa para Deus não é o que você tem, não é o carro que você tem, não é a sua conta bancária que você tem. O que interessa para Deus é que quando você abre a boca, você consegue colocar o céu de pé, e todos os anos vão dizendo que só você é Deus. Aqueles que querem compromisso com Ele, aqueles que não conhecem a derrota, aqueles que não têm medo da luta, aqueles que pegam a sua capa, segue com Deus e espera o milagre. Quem crê nisso, levanta sua mão, dá um glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Lá em 1 Samuel 17:32 acontece a seguinte forma: quando aquele pequeno menino chamado Davi, com um coração enorme, ele estava entrando no meio daquele arraial, ele vê toda aquela confusão. Ele vê o seu irmão Abinadab, que era frente do exército daquele povo de Israel. E quando ele chega ali, ele deixa suas ovelhinhas e chega ali vendo o que está acontecendo. O seu irmão fala: Davi, o que você está fazendo aqui? Você nada, eu deixei minhas ovelhas lá, eu vim para cá saber o que está acontecendo. Mas aquele moço, ele não caiu naquele culto de paraquedas. Aquele moço não chegou naquela situação porque simplesmente ele veio por curiosidade, não. Ele chegou ali porque simplesmente, eu acho que no momento de adoração, ele pegou a sua harpa e começou a tocar. Ele pegou a sua harpa e começou a cantar com Deus, louvar com Deus. E naquele exato momento, o Espírito Santo tomou conta dele e impulsionou ele a chegar até Israel. E quando ele deixou suas ovelhas ali, ele chegou até Israel e viu aquele mutirão de gente. Ele viu se chegando, passando no meio daqueles enormes homens de guerra. Ele veio passando. Ele saberia que ali a única coisa que seria grande e imóvel na sua vida era Deus que estava na sua vida. Por quê? Porque ele era baixinho ruivo, e um baixinho ruivo naquela época era uma pessoa condenada e rejeitada por Israel. E quando ele foi chegando no meio dos seus irmãos disseram: Davi, volta lá pegar aquilo que é seu, volta a cuidar das ovelhas do pai. O que foi que você está fazendo aqui? Que não é lugar para você. Às vezes nós estamos dentro de um culto, as palavras começam a cair, Deus começa a usar, e você pensa: isso aqui não é um lugar para mim. Tudo que está aqui não é nada para mim. Deus tem coisas grandes para todo mundo. Imagina o que Deus vai ter para mim. Não, é totalmente diferente. Deus às vezes não tem para aqueles que acham que tem, e tem para aqueles que acham que não tem. Muitas vezes aqueles que acham que são cheios de unção não são, ou aqueles que não acham que não tem unção nenhuma, é os que Deus quer trabalhar. Às vezes as pessoas chegam aqui, pregam, falam línguas estranhas, aquela coisa mais linda, mas a verdadeira igreja, ela não está sustentada por homens e nome. A igreja não está sustentada por um belo sermão, nem por um sermão polido, nem por um sermão de baixa dialética, nem por um sermão bastante elaborado. Não, a igreja ela está firmada e sustentada por homens pequenos, são pelos anônimos de Deus, são aqueles que se levantam lá atrás com o espírito de verdade, aqueles que não usam de sublimidade de palavra, mas usam da honestidade, da sinceridade que vem daqui de dentro. É uma palavra que quando você abre a boca, chega até Deus. Às vezes a pessoa chega com sublimidade da palavra, sabedoria humana, com tudo aquilo, mas não chega a conquistar a Deus no seu trono. E às vezes o que é tão pequenininho, que não tem nome, que não tem nada, que vem se penetrando pelas filas, que vem sendo chutado, as pessoas vão estar fazendo aqui que não é lugar para você, vai para lá. Ei, você quer aqui? Deus aqui não tem nada para você. É aquele que Deus escolhe, é aqueles que surpreendem a obra missionária, é aqueles que têm missão no seu coração, é aqueles que têm Deus como tudo, é aqueles que têm o seu ministério findado no seu coração, não findado nos seus pés e nem na sua capacidade. São aqueles que entregam as coisas, jogam a toalha no chão e deixam Deus agir por ele. São essas pessoas que vieram aqui nesta noite. Não são pessoas que brilham, mas são pessoas que Deus escolheu para brilhar. Não são pessoas que são as melhores, mas são pessoas que Deus escolheu para ser os melhores de Deus nessa noite. Porque para ser o melhor não precisa ter nome, para ser melhor não precisa ter altura, nem estatura. Para ser bonito, para ser Deus não precisa ser bonito, não precisa ser nada. Para ser Deus a única coisa que você precisa ser é ter um coração quebrantado, ao espírito contrito e deixar Deus falar com você. E aquele menino veio chegando. Quando ele entrou ali, ele disse: o que é que está acontecendo? Há um incircunciso com 3 metros de altura, um tal de filisteu, que está desafiando todo Israel, e não há um sequer que enfrente aquele homem. Ele sentiu a experiência, ele sentiu a unção de Deus e disse: eu vou derrubar esse gigante.
eu quero abrir um parênteses para explicar. Muitas vezes nós somos inspirados pelo nosso ser homem de fazer aquilo que supostamente a gente não consegue. Às vezes nós temos vontade de carregar um poste no braço, mas não é isso, a nossa força física não chega lá. Às vezes nós temos vontade de enfrentar um homem de 2 metros por 3 de largura, mas não sabemos que nós vamos enfrentar, mas vamos tomar um cacete, porque nós não vamos conseguir com aquela pessoa. Mas quando nós olhamos para o Deus de Israel, as coisas mudam a história. E quando a gente às vezes acha capaz de fazer alguma coisa que as pessoas acham que você não é capaz, qual é a primeira coisa que você faz? É tentar se identificar, é tentar fazer com que a pessoa enxergue e veja a capa que você carrega, é tentar mostrar os seus valores para as pessoas. Quando você quer conquistar alguém, a gente vai na escola todos os dias, os pais falam pra gente: nossa filho, eu estou muito alegre com você. Você não falta um dia na escola? Ah, mas claro que não, pai. Eu vou todo dia na escola. Você vai nos seus 14, 15 anos, você não falta um dia você quer na escola. Você vai sorrindo e volta declarando. Mal o pai sabe que você está com uma paquerinha lá. Aí o pai infeliza você porque você quer tomar uma roupinha, você quer pôr um jozinho no cabelo, você quer impressionar aquela pessoa. Você quer mostrar os seus valores para ela. Quando você chega em casa, que você quer agradar o pai, o que é que a gente faz? Pai, olha, eu fiz tal coisa para você, você gostou? Chega em casa, você lava o carro do pai, passa pertinho no pneu. Ah, meu pai vai chegar, deixa eu dar uma volta. Você está mostrando os seus valores. Quando você entra dentro da igreja dessa aqui, você olha para o seu pastor e fala: pastor, eu fiz um jejum, pastor, de 3 horas. Nossa, pastor, o Espírito Santo falou comigo ontem, pastor. É, que bênção, meu filho. Pastor, o que você vai fazer amanhã? Ah, eu estou ocupado. Pastor, amanhã eu sou evangelista. Ó, nessa rua, naquela. Olha, eu vou dar essa vida inteira aqui. Ô, meu filho, que bênção, meu filho, né? Você quer mostrar os seus valores, né? Ó, pastor, eu fui pregar em tal lugar. Foi uma bênção. Amém, meu filho, foi uma bênção. Eu sei que foi uma bênção. Pastor, ontem eu vou te contar. Estou cansado, pastor. O que foi que aconteceu, pastor? Orei pro senhor ontem 5 horas. Mas o cara inteiro orei pro senhor, pastor. Aí chega o pastor daquele braço, você vai embora aqui feliz, né? E foi assim que Davi fez. Davi chegou próximo, Saúl disse: Saúl, sabe quem eu sou? Eu sou aqueles que trazem as malhadas lá. Tá, mas e daí? Ó, eu pego um urso estraçalho na mão quando ele pega a pessoa dele. Eu pego um urso, eu tenho todo, eu rasgo ele no meio. Nada pode tirar uma ovelha minha. Eu dou vida por uma ovelhinha minha. Sabia disso? Sabia? Mas e aí? Olha, eu vou lá, eu caminho, eu pego o urso, eu detono, eu faço tudo isso. E ainda sou muito bom de briga. Chego lá no meio do terreiro lá, quando eu pinto aqui para pegar minha ovelha, mas ninguém toca. Eu levo sempre meu pai fala para mim: esse é o menino bom. É por isso que eu estou lá, porque eu sou bom. Eu olho as ovelhas, escapa nenhuma, sou muito fiel, sou responsável. É, mas e aí? Você é muito jovem, olha o seu tamanho. Não tem condições de passar, não tem condições. Aí Davi fala para ele: mas não se turbe o nosso coração, não entristeça o povo, porque eu irei diante desse filisteu. Ainda mesmo assim, Saúl fala: não, espera um pouquinho então. Então, já que não tem jeito mesmo, já que você é convencido, já que você tem os seus valores, já que você destrói, já que você é o cara, então tá. Eu também não posso ter essa responsabilidade de mandar você lá, porque eu tenho seus irmãos aqui por trás de mim. Vai ser um suicídio a olho nu. Eu mandar você lá na frente daquele homem sem eu fazer nada. Então, já que você quer ir, não tem como segurar você, então tá. Ó, você vai pegar esse capacete, você vai colocar ele, certo? Então, você vai pegar essa couraça que eu vou te dar, coloca essa capa aqui, ó. Capa imposta por homens. Tá, coloca essa couraça aqui, ó. Então, pega essa espada, coloca na barriga e vai. Pegue tudo isso que eu estou te dando e vai. Aí você pode ir. O que foi que o moço fez? Tá bom, eu vou. Ele pegou a capacete, colocou, pegou a couraça, pegou a espada, pegou tudo e foi. Só que quando o moço começou a caminhar, ele deu uns 15, 20 passos e parece que as coisas não estavam normal. Ele parou, ele pensou e falou: meu, peraí, eu não vou dar um curso daqui. Só que ele não me serve, eu sou pequenininho, Saúl era um pouco maior, diz que ele era grande, as pessoas para cima era muito bonito, mas essa couraça para mim não me serve. Eu não vou com ela, não, eu vou com aquilo que Deus me deu mesmo. Ele voltou para trás e falou: Saúl, olha o seguinte, ó, isso aqui que você me deu não serve, essa espada que eu quero, essa, tá, não quero nada disso, mas e aí? Vai ser um suicídio ou nu. Não se preocupa, não se preocupa. Deixa que eu vou conseguir vencer essa batalha. E o menino foi caminhando, pegou 5 pedrinhas, colocou no seu alforje e foi. E todo mundo dizendo que já era menino acabou. Mostrou seus valores para todo mundo, ninguém deu valor. Seus irmãos mandou ele voltar embora.
Saul olhou para ele e disse: meu filho, do seu voto não vai dar nada. Mas quando aquele menino coloca o seu joelho no chão por um segundo, o Espírito Santo toma ele. Acontece o que aconteceu lá em 1 Samuel 10, capítulo 6, ele diz assim: quando o Espírito Santo se apoderará de ti, tu se transformarás em outro homem. E quando isso acontecer, faz o que Deus te mandar, porque Deus é contigo. Aquele moço pulou a fila, foi lá e cortou a cabeça daquele gigante, e trouxe a cabeça numa bandeja de prata para a sala de Zaqueu. É isso que você requer de mim daqui. Os meus valores estão aqui, porque os meus valores pessoais podem ser que ninguém dê, mas quando Deus olha para mim, Ele não olha que nem você olha. Os homens te olham e te defrontam, te excluem e te dizem que você não é nada. Mas quando vós é escolhido de Deus, e quando você tem os seus valores, somente Deus para reconhecer. A capa que cai sobre vós nessa noite é uma capa dada por Deus, e ninguém vai tirar. Quem quer essa capa? Levanta a mão. Quem quer essa capa? Mas para quem essa capa tem que ter autoridade. Não é qualquer um que tem essa capa. Só tem essa capa quem enfrentou rios e mares e caiu nesse culto nessa noite. Para quem essa capa tem que estar aqui nessa noite. Então levanta a sua mão, dá um glória a Deus. A sua capa já está chegando. E quando Deus nos dá uma capa, Deus nos dá línguas estranhas. Quando Deus nos dá uma capa, nós colocamos a capa nas costas, mediante ao rio, colocamos a capa no chão e o rio se abre. Onde nós vamos, chega na tua casa, pega essa sua capa que Deus te deu e coloca mediante os seus armários. Ainda que esteja vazio, Deus vai encher. Ainda que a sua esperança de comer o seu leitãozinho, sua coca no final do ano já tenha sido embora, Deus fala: ainda que as dificuldades venham, a última palavra quem diz sou eu. Ainda que os homens digam não, eu todavia digo sim. Ainda que a igreja balança, ainda que a igreja está que nem a palmeira, bate o vento, torce para cá, torce para lá, mas todavia aqueles que creem no Senhor, os montes de Sião que estão ali, olha para Ele, que Ele está ali a sua salvação, e ninguém vai te tirar, ninguém vai arrancar de você aquilo que Deus prometeu, porque Deus prometeu é céu. Ainda Deus nos preparou uma herança. Essa é forte. Essa é forte. Quem quer essa capa aqui? Mais essa capa, levanta a mão. Amém. Pensa comigo agora. Eu já falei isso uma vez lá na outra igreja, no outro salão, eu vou falar de novo. Quando Deus impôs uma situação difícil para Israel, Israel estava sem nada, estava numa situação difícil. Israel estava comandado por Acabe e Jezabel. E Deus, em cada escassez em que Israel passava, Deus sempre escolheria uma pessoa para dar uma capa. No meio de 12 filhos ou irmãos de José, Deus escolheu José. No meio de Israel, no governo de Acabe, Deus escolheu Elias. No meio de uma tremenda dificuldade de Israel, Deus escolheu Sansão. No meio de uma grande dificuldade de guerra, Deus escolheu Adão. No meio de uma grande dificuldade de guerra, Deus escolheu Aelde. No meio de uma grande dificuldade, Deus escolheu Jeremias. Deus escolheu Ezequiel. Deus escolheu Sofonias. Deus escolheu Isaías. Deus escolheu todos os profetas menores e maiores. No meio de uma escassez na nossa casa, Deus escolheu. No meio de uma dificuldade da sua casa, Deus escolheu. No meio de uma dificuldade da igreja, Deus escolheu. Então você não pode falhar. Então você não pode desistir. Porque ainda que você tenha consciência do seu chamado, ninguém mais precisa ter essa consciência. Quando nós recebemos o chamado de Deus, nós temos a consciência, pastor, ou não temos? Ai de mim se não fizer a obra missionária e não pregar. Ai de você se não está aqui se prostrando a Deus para futuras situações difíceis.
difícil. Ai de você. Você sabe que quando Deus escolhe alguém, e esse alguém é você tem essa consciência. Uma situação difícil, Deus olhou do céu e queria encontrar alguém, mas não precisou encontrar alguém, porque esse alguém encontrou Deus. É diferente. Deus encontra a gente, né? Mas tem pessoas que é mais íntegra, tem pessoas que é mais teimosa, tem pessoas que é mais sem juízo, né? Tem pessoas que é mais assim, faltam os parafusos na cabeça, né? Quando Deus quer procurar ele já encontrou Deus faz tempo. É o caso de Elias, um baixinho, 1,60m, carregava uma couraça no seu corpo, que não foi confeccionado com as mãos dos homens. Então não sei se a sua mão era um pouco maior do que a direita, ou se a direita era um pouco maior do que a esquerda. Eu não sei se o seu cinturão era torto, era maior, era pequeno. Eu não sei se a sua couraça batia o joelho, para baixo do joelho. Eu não sei se ela era confeccionada com todos os ornamentos que ali existiam. Porque foi uma couraça dada por Deus. E aquilo que é dado por Deus, nós não interrogamos, nós temos que aceitar. Então, quando Deus deu o livramento de Israel na mão daquele homem, ele teve essa consciência. E quando Deus achou que ia procurar ele, estava procurando Deus. Por quê? Porque ele tinha coragem, ele tinha audácia. Quando Deus olhou para aquele homem, Deus encontrou um homem não que nem às vezes nós somos, às vezes preguiçoso, às vezes covarde, às vezes medroso. Não, aquele homem não tinha compromisso com nada. O negócio dele era Israel, ele e Deus. E quando aquele homem vê aquela situação, ele saberia que alguma coisa ele tinha que fazer. Através de uma só palavra, tudo foi mudado. Apenas uma só palavra. Ele olhou para o céu e disse: chuva, durante tanto tempo, não caia sobre a terra. Nós estudando bem essa palavra, o que foi que aconteceu? A palavra foi gerada dentro do seu intelecto, desceu no seu coração, germinou em seu coração, e ela saiu em alto e sonora voz. Quando ela saiu, Deus lá em cima ouviu. Essa palavra foi a atmosfera, estratosfera, holosfera, os anjos, 24 anciões, e chegou até Deus. Ninguém me interrogou. As nuvens pararam do ocidente ao oriente. O céu começou a queimar, o sol. A água começou a se levantar, as nuvens se encheram. O sol começou a esquentar e aquecer, mas a água não caía. O vento do ocidente e do oriente começou a passar. As nuvens vinham, mas não caíam. Vento, sol e nuvem fizeram a sua parte. Eles se reuniram e conversaram com os anjos e disseram: olha, eu não sei o que está acontecendo, mas eu estou cheia e não consigo fazer com que a água brilhe. O sol disse: eu estou aquecendo com o máximo de temperatura, mas eu não consigo criar o clímax da temperatura, o choque térmico para que a água caia. O vento disse: eu já soprei, já fiz de tudo, mas nada mais resta fazer. O que é que está acontecendo? Aí chegaram até Deus e disse: olha, está acontecendo isso, isso, isso. Aí Deus falou: espera um pouquinho, deixa eu consultar aqui. Deixa eu consultar aqui as minhas comitivas. Aí Deus voltou e falou assim: olha, tudo isso aconteceu por uma coisa. Olha lá embaixo. O que você está vendo lá embaixo? Ah, estou vendo um homenzinho de 1,60m com uma capa sobre ele. Então, é aquele homem com aquela capa que é responsável por isso. Somente ele é quem pode resolver. As águas se secaram. Os animais começaram a cheirar mal. Todo mundo começou a passar uma situação difícil. A voz sumiu. O que é uma esfera? É tudo aquilo em volta de um ponto. O que é uma holosfera? Tudo aquilo em torno de um ponto. E o que é uma holosfera? Tudo aquilo além de um ponto em que sua visão não alcança. A sua palavra passou por tudo aquilo. Chegou aos anjos.
Os anjos levaram os 24 anciões. Os 24 anciões levou a palavra de Deus. E Deus disse: segundo a autoridade daquele homem, a sua palavra, é que eu faço algo. Todo homem sabia que nada tirava Israel daquela situação. Todo mundo sabia. Todo mundo sabia que às vezes na sua casa, na sua igreja, no seu lar, no seu trabalho, nada tira aquilo daquela situação. Nós sabemos que nem o poder político, nem o poder legislativo e nem o poder executivo, nada naquela época poderia mudar a situação. Só uma coisa poderia mudar a situação: a palavra de um profeta. Glória a Deus. A palavra de quem tem uma capa. Quando nós temos uma capa, nós temos identificação e autoridade. E isso está imposto sobre nós por Deus. E quando isso está imposto por Deus na nossa vida, nós não podemos aceitar nada além das coisas que Deus nos prometeu. Então, se Deus nos deu essa capa, Deus também nos deu 5 sentidos para podermos alcançar o que nós queremos: tato, visão, palato, audição e olfato. Tato, nós temos que pegar aquilo e sentir, ainda que não esteja nas nossas mãos. Visão, nós temos que enxergar o invisível. Audição, nós temos que ouvir o inaudível. Palato, nós temos que sentir as coisas como se tivessem sabor de vitória. Olfato, nós temos que praticar essa fé. Um homem que tem uma capa dessa, ele tem no mínimo que exercitar sua fé ao máximo. E Elias mandou o moço orar 7 vezes. Um dia eu cheguei aqui, eu vi o pastor falando sobre isso. O menino subiu a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e a sexta. Para quem tem fé, bastou só mais uma 7. O menino voltou. O que é que tu vê? Eu vi a manchinha no tamanho da mão de um homem. Para quem tem uma capa daquela, bastou. Ele chegou até cá e disse: olha, pega seu cavalo e ó, pula daqui. Por quê? Porque antes de você chegar na tua casa, uma grande onda de chuva secará pelo caminho. Para quem tem uma capa daquela tem fé, antes que a chuva caísse na terra, ele já sentiu o cheiro da terra molhada. Sabe por que hoje nós estamos aqui? Porque nós temos hoje aqui o cheiro da promessa. Sabe por que nós estamos aqui? Porque hoje nós temos o cheiro de um leopardo. Quando enxergamos a nossa presa a 1 quilômetro. Sabe por que nós estamos aqui? Que nós temos aquele tubarão no mar a 10, 5 quilômetros. A hora que nós vier um sinônimo ou um sinal de alguma presa, de alguma coisa que é nossa, nós vamos com tudo, porque nós temos fé e acreditamos que a fé vem além do ouvir, mas a fé está no sentir, está aqui. Nós sentimos o cheiro dessa promessa. Glória a Deus. Quem tem promessa nessa noite? Quem tem o cheiro da promessa nessa noite? Dá um grito de Aleluia. Santo. Glória a Deus. Pensa comigo agora, Pedro. Naquela toda situação sua. Dentro do versículo a qual eu orei, a qual eu li, ele estava preso. Ali o seu ministério já tinha findado. Ele estava preso num cárcere frio, todo esquartejado. O rei Herodes mandou seus homens arrancarem a sua capa e deixarem ele lá. Estava ele orando no Senhor a Deus. Mas enquanto ele estava preso, a igreja intercedia por ele. Enquanto ele estava preso, os homens, os seus amigos intercediam por ele. E de repente, a hora que a sua situação natural já não cabia mais nada, ele disse: o que é que eu vou fazer agora? Pedro estava ali. O rei Herodes queria fazer Pedro um objeto de brinquedo depois da Páscoa. Mas Deus não vai deixar ninguém fazer nosso brinquedo. Antes da Páscoa, o que foi que aconteceu? Deus preveio, a igreja orava por ele, e Deus resolve te devolver a capa. Disse que uma grande luz invadiu aquele lugar e os cárceres caíram nas nossas mãos. Disse o anjo, disse para ele: levanta, Pedro. Levanta, Pedro.
Eu ia pedir agora para todos os membros que estão aqui levantados, em nome de Jesus. Quem tem força para receber a capa nessa noite, fica bem de pé. Porque Deus fala: põe de pé e falarei contigo nessa noite. Quem está de pé? Quem está preparado para receber essa capa? Levanta a mão assim. Quem está preparado? Cadê os músicos da igreja aqui? Para que os músicos cheguem até aqui nessa noite. Essa noite não foi apenas um culto, mas foi uma entrega de identidade e autoridade para nós. Essa noite foi um culto tão responsável a como você nunca teve antes. Por quê? Porque a partir desse culto Deus vai te dar aquilo que você sempre pediu e aquilo que sempre Deus confeccionou para você. Ó, os anjos do céu já estão descendo com as malas cheias. Glória a Deus. Aleluia. Olha, pela sua falta de fé, não deixe o anjo perder viagem. Não deixe ele voltar com as malas tudo cheias de tudo aquilo que é seu. Ele trouxe, é seu. Mas tem um porém. Pela nossa falta de fé e oração, diz que Gabriel está mediante os ares aí, está lutando. Mas se nós orássemos, ele vai destruir esse anjo, esse espírito da peste. Ele vai chegar até aqui nesta noite para entregar a sua resposta. Quem espera a resposta de Deus essa noite, levanta a mão. Aleluia. Quem quer receber o seu milagre nessa noite, levanta a sua
derramado. Eu me comovo com os filhos que se derramam na minha presença. Eu não resisto sequer a uma só oração vinda no coração do homem. Nesta noite, eu me levantei do trono para dizer que eu dou um renovo tão grande nessa igreja, que tudo será transformado a partir de agora. E todos que estão aqui vão receber, vão beber desta água e nunca mais terá sede. Nunca mais terá sede. Beba dessa água, beba dessa água, e tu serás